Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foi a primeira aula? O tempo de reflexão lá, debruçado na tarefa. Não deixa de fazer. Se você não fez ainda, corre lá e faça assim que você terminar esse vídeo. É importantíssimo, né, a gente debruçar sobre isso. A gente está vivendo um tempo que a liderança abriu os olhos, né, para capacitação. Os pastores têm investido mesmo tempo, esforço, dedicação mesmo para poder receber a atualização. Não adianta tentar pastorear uma igreja no século XXI com a mentalidade do século passado. Então esse é um tempo de abundante atualização, graças a Deus por isso. Então vamos para o encontro de hoje? O que a gente vai trabalhar hoje? Princípio, primeiro dentro, depois fora. O que é isso, Kaline? Deus me deu um caminho, uma revelação nesse período que eu passei, que foi muito marcante e decisivo para o sucesso do meu ministério. E ele me ensinou isso aí. Eu preciso compartilhar isso com você, que para mim é base, é fundamental para você construir qualquer coisa em cima. A gente tem uma tendência muito fácil, né, nós pastores, a fazer melhor fora do que dentro. Impressionante, é triste, mas é realidade. Não é porque algo é feio, né, que a gente vai fingir que ele não existe e não vai dizer sobre ele. É feio aí que eu tenho que botar a luz mesmo. A Bíblia fala, vem pra luz para que as suas obras sejam manifestas. Então a gente é composto por luz e sombra. Eu tenho luz e sombra. E eu preciso olhar para essa sombra e dizer, ela faz parte de mim. Eu preciso pôr luz nela, senão eu não resolvo. Então você que tá aqui tá entendendo e tem esse esclarecimento para isso. Qual é a minha sombra? Como é que eu vou lidar com isso? Então a gente vai mexer um pouquinho, de repente, aí em questões que não são tão bonitas, mas que a gente precisa botar a luz para resolver. O que é primeiro dentro, depois fora? É tão fácil olhar para fora. A gente tem uma facilidade tão grande de dar o a mais para quem tá do lado de fora. Às vezes a gente tá tão exausto. Aí alguém fala, ai pastora, fulano passou mal aqui em casa, me ajuda, leva não sei aonde. A gente levanta, pega o carro, tira da garagem, vai na casa da pessoa, ora, põe no carro, leva para o hospital, espera, passa às vezes a madrugada lá, retorna, a pessoa tá bem, ok, agora vai. E às vezes no outro dia com compromisso cedo dentro do escritório, e aí emenda lá virado na madrugada, café preto, vambora, o dia começou, e aí no meio do dia para e faz aquela ligação, e aí como é que tá, melhorou? À noite eu vou dar uma passada aí para ver como é que vocês estão. É tão fácil a gente se tirar a energia, né? A gente se refazer para poder dar o a mais pro outro. Mas a gente, infelizmente, não é assim com a gente, com os nossos. É uma incoerência muito grande. Então, vamos trabalhar isso aí. Princípio primeiro dentro, depois fora. Eu quero que você pegue a esfera macro e diminua no menor nível possível. Nesse núcleozinho mínimo. Qual é a primeira esfera de dentro? Eu. Eu sou a primeira esfera de dentro. Então, eu quero que você fale comigo agora. Eu. Quem é a primeira esfera de dentro? Eu. Você é a primeira esfera de dentro. O dentro começa em você. E o que você é? Você é corpo, você é alma e você é espírito. Então, a menor esfera de dentro começa em mim e eu sou corpo, alma e espírito. Então, primeiro, eu preciso cuidar desse corpo. Esse corpo precisa estar saudável. Vou dar um exemplo, né? De uma semana e pouca para cá, Deus me direcionou para um propósito de cortar farinha de trigo e açúcar. E eu tava fazendo um outro tipo de propósito, porque Deus me pediu para viver uma vida de propósito. Ele falou, eu não quero, isso é algo que Deus pediu para mim. Né? Ele, nesses secretos, nesse colinho que a gente pega, ele começa a pedir coisas e revelar o coração. E ele falou, eu gostaria que você vivesse uma vida de propósito. Eu não quero que você faça um propósito aqui, outro ali. Eu queria que você vivesse uma vida de propósito. O que eu tenho para realizar através de você, eu tô requerendo isso aí. E ele me pediu e eu tô fazendo. Então, cada semana, cada mês, muda o tipo de propósito, mas eu vou viver uma vida de propósito para sempre, porque ele me pediu. E aí eu tava fazendo um tipo de propósito, voltei, mudei para esse que ele me pediu. Me entrega o que você gosta tanto, que é farinha de trigo. Eu amo pizza, bolo, massa, eu gosto muito de massas, né? E aí eu entreguei. A energia, a disposição que eu tive nessa semana pra cá, surreal a mudança, né? A gente precisa olhar para esse corpo e dizer como eu tô cuidando desse corpo. Não é minha área de especialidade, então não vou aprofundar isso aqui, mas eu quero te deixar essa chama acesa. Se você é um pastor, precisa cumprir um princípio que é primeiro dentro e depois fora para ser bem sucedido, não no ministério, mas para ser bem sucedido na sua vida. O ministério nunca vai ser bem sucedido se a sua vida é um fracasso. Então, quando o pessoal está correndo atrás de capacitação, está correndo atrás de capacitação de coaching para liderança e ministério e calma aí, cara, você, como é que você tá? Né? Então, a gente tem que começar a entender uma realidade, que eu bem-sucedida, eu plena, eu transbordo onde eu for.
não o contrário. Então a gente não tem que procurar estar bem ali. Não, eu tô bem aqui e daqui transborda para onde eu for. É o contrário. Então olha para esse corpo. Como é que tá? Tá saudável? Tá se alimentando bem? Alma. Você tem uma alma que é uma sede de desejo, uma sede de emoção. A alma, ela concentra o desejo. Ela quer e ela quer agora. Ela bate o pé, ela diz eu quero, eu quero, eu quero. E aí se a gente cede essa alma o tempo todo, a gente vira um cristão almático, guiado pela alma. Gente, eu não sei você, mas se eu for guiada pela minha alma, que lasqueira. Porque tem dia que a alma quer fazer nada pra ninguém. Eu não deixo ela ditar o que eu não posso. E aí como é que o salmista lida com isso, né? Lá em Salmo 131 ele fala assim, assim como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim é minha alma para comigo. Né? Eu não sei, né, se você tem filhos ou você é uma mulher e amamentou. A gente simplesmente olha uma criança que a mãe disse já deu o tempo e ela fala, não tem mais. Eu quero, eu quero. A gente vê cenas da rua de criança querendo arrancar até a blusa da mãe à força para poder ser amamentada. Não tem mais. Você já fez 2 anos, acabou o tempo. Assim como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim é minha alma para comigo. Você acalenta ali, mas olha, tá desmamado. Eu preciso olhar para essa alma e botar essa alma no lugar dela. O salmista fala o quê? Por que você te perturba, minha alma? Por que tá perturbada? Tá inquieta? Qual é o seu problema? Por que te perturbas, ó minha alma? Por que você tá se agitando aqui dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha como ele lida com essa alma. Agora, a gente não pode ser ignorante e fingir que nada está acontecendo e deixar a alma ignorada. Isso aí não. Ele olha para essa alma, ele percebe essa alma, ele conversa com essa alma, ele fala, tá nervosa por quê? Se aquieta, eu espero em Deus. Ele coordena, ele conversa com essa alma, ele dá atenção a ela. Quando você negligencia isso, vira uma panela de pressão. Você vai... explode, somatiza, dá problema. Então você precisa lidar bem com essa alma. Terceira esfera de espírito, de cuidado de si mesmo, espírito. Então, eu lido com o meu corpo, eu tenho atividade física, eu me alimento bem, eu tenho disposição e energia em consequência disso, é o templo que eu preciso preservar para cumprir o meu chamado. Eu tenho uma alma que eu não negligencio, mas ao mesmo tempo eu não sou conduzido por ela. Eu tenho um espírito que precisa ser conectado à fonte dele, como a gente falou na aula 1. Se você não assistiu, depois você assiste lá, se você chegou aí agora. Esse espírito, ele só tem como se alimentar com a fonte, que é o criador dele. Não tem outro caminho. É tempo no secreto. É deitar no colinho do aba, ficar com a cabecinha lá encostada, esperando ouvir as batidinhas do coração dele. Corpo, alma e espírito. Primeira esfera de dentro. Aumentou um pouquinho. Qual é a segunda esfera, Kaline? São os meus, a minha família, o meu casamento. Presta atenção numa coisa. Aí, vamos lá. Só volta um pouquinho num pontinho. O que Paulo fala a Timóteo? Timóteo, cuida de você. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se a primeira esfera sou eu, tem cuidado de você e da doutrina, assim você ganha você e quem está te ouvindo. O que isso quer dizer? Se eu não vivo isso, meu corpo, alma e espírito alinhado, pleno, se eu não cuido de mim, e quando eu falo eu tenho isso aqui, o que eu vou passar para o outro? O outro vai dizer, esse discurso dela é incoerente, esse discurso dele é incoerente, a vida dele não reflete isso. Quando eu cuido da minha vida, quando eu faço gestão disso, quando eu gerencio bem isso, eu ganho o outro que está me ouvindo. Eu cuidando de mim, eu ganho o outro. Ninguém olha para um pastor mal sucedido, enrolado na vida e admira e recebe influência e respeita. Não tem. Então, isso aí tem que ser muito bem cuidado. Aumentou um pouquinho, são os nossos. O que isso quer dizer, Kaline? O Paulo estava lá com aquela questão das viúvas, né? E o pessoal reclamando, porque as viúvas gregas estão reclamando. Aí Paulo falou, olha só, vamos lá. Os que têm família, as viúvas que têm família, os da família que cuidem. Aí ele manda uma pérola lá embaixo. Olha o que ele coloca. Porque aquele que não cuida dos seus, ele é pior que o incrédulo. Aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Ele negou a fé. Eu não sei você, mas quando a gente está numa celebração de domingo, num culto, aí Deus revela, Deus faz, Deus move, a pessoa entra, chora. No final fala, e aí, quer se render para Jesus? Quer entregar sua vida? Não, vou deixar para uma outra oportunidade. Eu não sei você, mas eu tenho uma sensação que eu falo, não é possível. Gente, é incrédulo demais. O Senhor falou com ele, mostrou tudo. Meu Deus. A Bíblia diz que pior que o incrédulo é você quando não cuida dos seus. Kaline, como que eu cuido dos meus? Quando fala de cuidar dos seus,
Eu não tô falando de você dar um cuidado, uma assistência à sua esposa, aos seus filhos, ou ao seu marido, seus filhos. Eu estou dizendo cuidado. O que é cuidar? Emocionalmente, sexualmente do seu cônjuge, financeiramente. Se você não cuida dos seus, aí eu preciso que você coloque um holofote. A gente começou a aula falando de luz. Põe luz, né, na sombra. Não, põe holofote aqui. Eu tô com um ring light enorme aqui na minha frente. Põe 30 ring lights, bota um LED, põe um holofote de Maracanã em cima disso aí. E eu vou te fazer umas perguntas agora que são profundas, para te confrontar mesmo, porque a gente está aqui numa jornada de capacitação. Como é que tá a sua vida sexual com seu cônjuge? Se você é mulher, com o seu marido, se você é homem, com a sua esposa, como é que tá? Você tem qualidade, saúde íntima, sexual? Você tem uma vida plena, abundante? Aí você senta para aconselhar um casal. Não foi uma vez nem duas que eu vi isso, não. Eu com pastores dentro da minha sala de coaching ministerial, atendendo os pastores, o casal chega e começa a abrir o coração e dizer os problemas que enfrenta sexualmente falando. E aí o pastor ou a pastora catuca assim, ó, responde aí, fala aí pra ele, como é que ele resolve isso aí? Porque é o problema do pastor. Quantas vezes você não passou por isso? Alguém senta na tua frente para ser aconselhado e você fala, meu Deus, como é que eu aconselho uma coisa que eu tô enquadrado? Como é que eu falo sobre isso se meu cônjuge vive isso aí? Eu passo por isso aí. Então olha para sua vida sexual, sua vida íntima. Você vai, no fim do mundo, levar uma senhorinha que pediu ajuda, mas você não é capaz de comprar um alho para sua esposa? Se a esposa fala, acabou o alho, amor, dá um pulinho lá na feira. Ah, não vou sair não. Não vou mesmo. Não vou sair de casa, eu tô cansada, eu acabei de chegar. Ué? Mas uma disposição extrema que a gente tem de cuidar de uma ovelha que é surreal. Cai um iogurte no chão, iogurte é ruim de limpar, você pega o pano da igreja, você vai ali, ó, você joga a veja, você deixa aquele chãozinho lindo. Em casa, sujou, você finge que nem viu. Esposas, né? Na igreja, uma disposição na cantina pra fazer, pra acontecer. Vamos lá, vamos vender um empadão e tal. Em casa, marido, só tem isso aí pra comer, se vira. É incoerente. Quebrou esse princípio primeiro dentro, depois fora, você não vai ser bem sucedido nunca no seu ministério. Então cuida de você, amplia um pouquinho, cuida dos seus. Que facilidade você tem de sentar e ouvir um adolescente contando as mazelas dele e você tá ali cuidando, tá acompanhando, às vezes afundado nas drogas, e você não tem isso aqui de paciência com seu filho. A sua intolerância é absurda, você grita, você berra, você não admite, é inadmissível uma coisa dessa, você não, é intolerante. Mas com um adolescente da igreja, com um jovem da igreja, você tem muita paciência. É incoerente. Cuida dos seus. Olha para dentro da tua casa. Esse período de pandemia aí, a gente tá vendo, né, tantas situações acontecendo. E aí a gente se tranca num quarto e começa a gravar live. E a família que tá lá esperando para você fazer parte, para você sentar no tapete e brincar com as crianças, para você ajudar a esposa num jantar. Você, mulher, passar um tempo lá com o marido vendo um filme, mas tá o ativismo lá gritando, não, eu tenho que produzir conteúdo aqui, palavra devocional pro povo. E sua família, não é sua igreja, não é seu povo, não são os seus? Descumpriu essa ordem aí, querido. E você não cuida bem dessa família se você não cuidar bem de você. Você fica nos seus conflitos, confusos. Você não consegue cuidar bem dessa família. Então tem que respeitar a ordem do princípio. Cuida de você, cuida dos seus. Aumenta mais um pouquinho a esfera. O que a gente lê na palavra? Se possível, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí a gente pega o rebanho, quer levantar todo o recurso para mandar para a África, para os ribeirinhos. Não, a gente vai fazer um trabalho na Cracolândia. Só que eu tenho na minha igreja uma pessoa sentada ali que não tem o que comer em casa. Mas a gente está mandando cestas e cestas para as regiões do país mais longínquas, né? Tá longe, mas eu tô mandando. Mas o que tá ali do lado tá com fome. É incoerente. A gente tem uma política lá na igreja que a gente sempre faz isso, né? Alguém tá desempregado, desempregou, a gente chama num canto, já joga um dinheiro na mão. Eu não preciso perguntar, você tá precisando de alguma coisa, querido? É óbvio que uma pessoa desempregada tá precisando de alguma coisa. E não é uma cesta básica que você tem que entregar para essa pessoa. A conta de luz não paga com cesta básica. O plano de saúde não paga com cesta básica. A internet não paga com cesta básica. Então você chega, bota um dinheiro na mão e fala lá, vai lá, resolve lá. Paga alguma conta de luz, paga alguma coisa, adianta lá. É simples assim, é cuidar dos seus.
tá bem cuidado, você pode alcançar o mundo inteiro. Porque o princípio, na ordem certa, vai explodir em plenitude sua vida. Quebra ele para você ver. Vai fazer para todo mundo fora para depois tentar fazer dentro. Vai cuidar de todo mundo sem cuidar de você. Você se destrói no meio do caminho. Terceira aula, aguarda aí, enche o coração de expectativa, porque a gente vai continuar aprofundando isso aí. E eu tô mandando um PDF aqui embaixo para você. Faz um download, que eu vou colocar todos esses textozinhos para você ir meditando em cada um e a gente começar a fazer tarefas em cima disso. Para você começar a ter um plano de ação mesmo de como eu vou corrigir isso aí. Porque é muito grande a chance disso já ter misturado tudo. E aí você não entende por que não prospera. Não prospera, porque o casamento não vive plenitude, vai ter plenitude aconselhando o casamento dos outros. Não tem vida íntima, não alimenta o espírito, como é que vai falar alguma coisa e vai mudar a vida de alguém? Botou tudo em ordem, você vai explodir ministerialmente, em plenitude, em uma vida abundante, tudo vai acontecer. Te vejo na próxima aula. Fica na paz.